feito na história da humanidade. O que nós estamos cantando está em Lucas capítulo 2, quando o anjo aparece à Virgem, salva a Virgem, anuncia a Virgem, e depois de tudo que ela escuta da parte do anjo, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Só que na tradução original, a palavra serva no grego vem de eis aqui a escrava do Senhor. Maria, naquele momento, ela estava dizendo: a minha vida não é mais minha, é tua, Senhor. Os meus sonhos não são mais meus, são teus, Senhor. Tudo que eu tenho agora pertence a ti, eu não tenho mais nada. Eu me coloco como escrava. Todo escravo, toda escrava tem um dono, ele não se pertence mais. E quando Maria diz: eis-me aqui a escrava do Senhor, ali ela se torna a alma mais livre para amar e para adorar e fazer a vontade de Deus. Assim também foi na vida de São João del Rei, um jovem de 15 anos no México. Enquanto ele perseguido foi, até mesmo flagelado, queimaram o seu corpo ainda em vida, para que ele pegasse a fé. E esse jovem com 15 anos de idade era também escravo. Em sua juventude ele também disse: eis-me aqui, eis aqui o servo. E porque se tornou escravo, se tornou livre, ao ponto de dizer: viva Cristo Rei. Quanto mais açoitavam, mais ele bradava um som de liberdade: viva Cristo Rei. Assim também foi na vida de um jovem de 15 anos chamado Tarcísio. São Tarcísio entra na capela, pega Jesus Eucarístico, pega a âmpula e coloca em seu peito e sai a correr. Os soldados alcançam São Tarcísio e começa a bater, até ele negar a sua fé. Ele não nega a sua fé porque São Tarcísio também, na sua juventude, disse: eis aqui o servo, o escravo do Senhor. Vai dizer a biografia que quando foram ver o peito de São Tarcísio, a âmbar com Jesus Eucarístico tinha ficado em seu peito, e São Tarcísio morreu como um sacrário vivo, porque ele disse: eis-me aqui. Porque ele era um jovem livre para amar a Deus até as suas últimas consequências. E assim a gente podia falar de Beato Carvacute, Teresinha, no Menino Jesus, Santa Maria Gorete, São Domingos de Sávio, Santa Catarina de Sena. Assim a gente poderia falar do jovem Davi, do jovem Jeremias, da jovem Raquel, da jovem Ruth. Todos esses um dia foram visitados pelo amor de Deus, e a partir dessa visita se tornaram escravos, e por isso foram tão livres. E por isso foram tão livres. Uma juventude livre é uma juventude escrava de Deus. Porque quando nós nos colocamos neste lugar em Deus, é aí que nós começamos uma jornada de liberdade. Então, se você entendeu agora o que você estava cantando, você vai cantar como profecia sobre a sua vida.
despertada a partir dessa semana da juventude. Está sendo despertada uma juventude, uma geração livre para amar. Amém? Amém. Então vamos lá. Senhor, hoje eu me reparo. É isso que você está fazendo com o seu corpo. Vai. Senhor, eu pensei que eu ia ter que pregar sorrindo o tempo todo para que você me enxergasse. Mas glória a Deus. Tudo bem, juventude? Vocês estão felizes? Que bom, eu também estou feliz de estar aqui nessa semana da juventude, pregando o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, a esses corações tão apaixonados, que é o coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Vocês são as juventudes apaixonadas por Jesus, sim ou não? Sim! Olha, Deus está vendo. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Rocha, tenho 32 anos, sou pregador missionário, sou esposo da Isabela, pai do Joaquim de 7 meses, eles estão aqui comigo, estão ali no fundo. Faço parte da Missão Jovens Sarados há 9 anos. A Missão Jovens Sarados, ela foi fundada pelo Padre Edmundo Lopes, da Canção Nova. Nós somos um membro, um braço, melhor dizendo, de evangelização da Canção Nova. E temos como missão salvar o maior número de almas jovens para Deus através da experiência do batismo no Espírito e depois formá-los a serem católicos, apostólicos, romanos, marianos, apaixonados pela Sagrada Escritura, apaixonados pela igreja, apaixonados pela vida. Essa é a nossa missão. Faço parte da paróquia Cristo Redentor, do Padre Antes Ricardo, em Várzea Paulista, diocese de Jundiaí. Eu estou muito feliz de estar aqui para pregar a palavra. E o tema dessa
expressando em adoração. Essa liberdade que a Virgem Maria expressou em Lucas capítulo 2, que todos esses jovens viveram para amar a Deus, porque foram totalmente nutridos pelo amor de Deus, e a partir dessa experiência não conseguiram viver a sua juventude, a sua vida, se não fosse para amar a Deus sobre todas as coisas.
Egito. Eles eram escravos, mas tinham de comer, como eles bem funcionavam. Então, em algum momento na história deles com Deus, eles preferiam ser escravos por conta do prazer, por conta dos prazeres da carne. Então, aquele povo começou a ter saudade de uma vida no pecado. Aquele povo começa a reclamar porque eles queriam aquilo que era devido a eles enquanto eles estavam escravos. Era um povo hedonista, um povo voltado para o seu próprio umbigo, um povo voltado para o seu próprio prazer, um povo egoísta. Então, viram Deus, experimentaram Deus, mas mesmo assim não eram livres, porque eles estavam presos no pecado. Assim, jovem, é uma vida de pecado, uma vida de prazer por prazeres, uma vida nas luxúrias deste mundo. Aparentemente parece ser liberdade, mas não é escravidão. Pornografia, escravidão. Masturbação, escravidão. Sexo antes do casamento, escravidão. Bebida, escravidão. Droga, escravidão. Internet tem escravizado muitos jovens. E Deus não sonhou isso para mim e para você. Deus sonhou para mim e para você uma vida de liberdade. Liberdade para amar. E um jovem que está aprisionado no pecado, preso no pecado, preso nos seus prazeres, é um jovem incapaz de amar, incapaz de sonhar, sem brilho no olhar, sem sorriso no rosto, sem esperança, sem sonhos, sem propósito. E meus irmãos, eu tenho pregado no Brasil e eu tenho visto, porque, cara, 70% da minha pregação, o alvo é jovem, e eu tenho visto, meus irmãos, jovens sem brilho no olhar, jovens sem perspectiva de vida, jovens sem sonhos, jovens sem sorriso no rosto, jovens que não sabem para onde está indo, porque não sabem quem são, porque não sabem quem Deus é. Jovens escravos do pecado, jovens depressivos, ansiosos, jovens com síndrome do pânico, jovens doentes na mente, sem identidades, perdidos, jovens feridos, machucados, maltratados. Mas não foi isso que Deus sonhou para a juventude de Piracicaba, não foi isso que Deus sonhou para a juventude do Brasil, não foi isso que Deus sonhou para a juventude do mundo. Deus sonhou para mim e para você uma vida de liberdade, capaz de amar. Aleluia. Só que esses jovens, muitas das vezes eles até fazem uma experiência com Deus, mas rapidamente retorna ao pecado. Quem conhece alguém, que não precisa levantar, mas a gente conhece alguém, ou às vezes, em algum determinado momento da nossa caminhada com Jesus, a gente foi assim, ou nesse exato momento você se encontra assim, faz uma experiência com Deus, retiro, pregações, semanas jovens, e aí tudo aquilo que Deus nutriu no seu coração não teve a durabilidade nem mesmo de um mês. Não chegou nem mesmo um mês, assim como a irmã estava ministrando aqui no começo. Aquele fogo que se acendeu já se apagou, aquele amor que dizia ter com Deus já não tem mais, porque entrou um namorado, entrou um convite, entrou amigos, e a palavra de Deus, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que más companhias corrompem bons costumes. Existem muitos jovens escravos porque estão vivendo em más companhias. Para viver de fato uma verdadeira liberdade em Deus, nesse exato momento é preciso romper com algumas amizades que não vão conseguir fazer com que você rompa em Deus, para que você progrida em Deus. Então, qual é a maior tristeza de muitos jovens hoje? É a falta de constância. Começam bem tudo, mas terminam quase nada. Eu sei que a vida em Deus é um eterno recomeço. Só que, jovens, Deus quer que vocês progridam no amor. Deus quer que vocês progridam no amor. Deus quer que vocês rompam as suas vocações.
muitas das vezes para o pecado. Como a mulher de Ló se voltou para Sodoma, não consegue abandonar o pecado e as práticas e romper uma vida de liberdade com Deus. Jovem, o que acontece? Muitas das vezes você sai da presença de Deus convicta que você quer viver uma vida em Deus, que você quer ser um jovem autêntico, original. O Beato Barrabute vai dizer que todos nós nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópia, morremos como réplica da originalidade da qual o Senhor nos criou para ser. Por quê? Uma vida escrava no pecado nos torna réplicas. E Deus não te chamou para ser réplica, Deus te chamou para ser original. O pecado tira a autenticidade. O pecado tira a autenticidade daquilo que nós nascemos para ser em Deus. Mas muitas das vezes a gente entra em semana da juventude, em retiros, em pregações, a gente quer Deus, mas a gente não consegue permanecer. Por quê? Porque ainda temos saudades daquele videozinho, daquele namoro desejado, daquela amizade, daquele narguilé, daquele vape, daquela vida de pecado. E São Bernardo de Siena, ele vai dizer assim: quanto mais eu e você buscamos a Deus com o coração livre, mais Ele tira de mim e de você o gosto pelos pecados e coloca em mim e você o gosto pelas coisas celestiais, o gosto pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus. Meus irmãos, sabe quem são os livres? São aqueles que até pecam, mas não tem mais prazer no pecado. São João Paulo II vai dizer que o santo não é aquele que não cai, mas uma vez que cai, se levanta rapidamente porque não tem prazer no pecado. O que Deus quer tirar do seu paladar espiritual nessa noite, jovem? O seu prazer pelo pecado. Ao ponto de nós sairmos de uma semana da juventude e a primeira queda que nós tivermos terá poder de arrancar lágrimas dos nossos olhos, ao ponto de a gente, no ato, se arrepender e dizer: eu não gosto mais disso aqui, eu não tenho mais prazer nisso aqui. Porque o que aconteceu? O que fizeram esse povo ser escravos mesmo sendo libertos? O que acontece? O que aconteceu
porque parou de orar, e se parou de orar, deixou de lembrar-se de Deus, se esqueceu de Deus, se esqueceu das promessas, se esqueceu do amor de Deus, e aí, meus irmãos, se torna vulnerável, presa fácil aos inimigos de Deus, à ideologia de gênero, aos ventos contrários ao Evangelho, que tem roubado muitos jovens da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. A primeira coisa é vida de oração. A segunda coisa é a leitura da Bíblia. A terceira coisa, sacramentos, Eucaristia, confissão. Alguém que conhece Dom Bosco? Eu? Dom Bosco vai dizer assim, ele vai dizer uma frase: basta que seja jovens para que eu vos ame. Dom Bosco vai dizer: comece com jovens, porque é a vida. Dom Bosco, quando morreu, foram fazer o diagnóstico para descobrir a causa da sua morte. Viram que Dom Bosco estava com os seus músculos, nervos, tudo atrofiado. E aí o diagnóstico deu que Dom Bosco não tinha morrido de câncer, tuberculose, Dom Bosco não morreu dessas doenças. Dom Bosco morreu de cansaço, porque entregou toda a sua vida, todo o seu sacerdote em favor de Deus, em favor das almas jovens. Dom Bosco amou a juventude, com toda a sua vida, com todo o seu sacerdócio. Dom Bosco ele tinha experiência com Deus a partir de sonhos, repete de sonhos. Dom Bosco, os sonhos de Dom Bosco eram reais. E Dom Bosco teve um sonho que o seu anjo da guarda leva ele para o céu, purgatório e inferno. E isso está escrito em um dos seus livros, Céu, Inferno e Purgatório. E Dom Bosco primeiro tem a visão do céu. E quando ele chega no céu, quem recebe Dom Bosco? São Domingos de Sávio, que passou pela sua escola salesiana. São Domingos de Sávio começa a apresentar ele ao céu, os muros de diamante, as luzes de ouro, as cores das árvores, os frutos, tudo era muito
a uma geração de todos ensina os seus jovens a modificar os seus desejos, a fazer jejum e oração. 5 vias de liberdade para que eles alcancem a eternidade um dia. Quando Dom Bosco é despertado do sonho, Dom Bosco está com a sua mão queimada lá no mando de 3º grau, corre diretamente para o pronto-socorro para fazer a higienização e os procedimentos da época. Dom Bosco ficou fedendo enxofre por 3 meses, nenhum banho, nada conseguia tirar o cheiro que ficou impregnado em Dom Bosco. Tudo isso eu estou dizendo a você, jovem, que a vida que o mundo tem a oferecer para a juventude, ainda que tenha aparência de felicidade, alegria e liberdade, é uma vida de escravidão. E o fim último é uma condenação eterna sem Deus, chamada inferno. Mas uma vida com Deus, ainda que tenha aparência de escravidão, de que não pode fazer nada, de que parece que você está perdendo a sua juventude, aí que está a verdadeira liberdade. O problema é que os jovens têm experiência com Deus, mas não uma verdadeira experiência. Por isso acham que uma vida com Deus é uma vida chata. E não. Beato Carlacute Tocino Vila era um jovem da internet. Beato Carlacute morreu com Nike no pé, mochila da Nike, e assim foi enterrado e assim vai ser canonizado. Para dizer que sim, é possível ser jovem, é possível ser jovem de Deus, nutrido de verdadeira felicidade, nutrido de verdadeira alegria, nutrido de verdadeiro propósito e verdadeira paz. Porque se não fosse assim, meus irmãos, aqueles que estão no mundo seriam muito mais felizes do que aqueles que estão na barca de Pedro, na Igreja Católica Apostólica Romana, e não são. No fundo, eles queriam ter uma experiência que vocês estão tendo de semana jovem, para experimentar o amor de Deus, para viver a partir dessa experiência de amor uma verdadeira liberdade. Uma verdadeira liberdade. Uma verdadeira liberdade. Eu já atendi jovens chorando, querendo sair das experiências de pecado e não conseguia sair. Claro que por trás de todo pecado, por trás de todo vício, existe uma causa. O pecado visa um sintoma. Existe uma causa mais profunda. E Deus quer alcançar o coração de cada um de vocês aqui. Deus quer curar vocês. Deus quer purificar vocês. Deus quer levantar vocês para que vocês vivam uma verdadeira juventude nele. Uma verdadeira juventude nele. De Santa Teresa, não há melhor auxílio para a perfeição do que a comunhão frequente. São João Crisóstomo diz: a comunhão, a Eucaristia, infunde-nos uma forte inclinação à virtude, à prontidão à liberdade. Santo Afonso Maria de Ligório diz: nenhum sacramento inflama tanto as almas com o amor divino quanto ao sacramento da Eucaristia. Como o Beato Carlacute se tornou santo, comungando com frequência. Vocês querem prolongar o resto da vida de vocês a experiência do amor de Deus? Comungue com frequência. Não se afastem da Eucaristia. A Eucaristia é que tornou a muitos santos. A Eucaristia tornou Teresinha de Jesus santa. A Eucaristia tornou Maria Gorete santa e fez com que ela guardasse a sua castidade. Preferiu morrer em morte de martírio a não ferir a sua castidade. Jovem, a força que você tanto precisa está na Eucaristia. Está numa vida com Deus. E por que eu estou falando da Eucaristia? Porque no Antigo Testamento eles eram alimentados por um maná. Repete comigo, maná. O maná é a prefiguração daquele que viria como pão da vida. O maná é a prefiguração da Eucaristia. Só que a diferença é que a Eucaristia, o alimento, é o próprio Deus. São João Paulo II, o santo também que amou tantos jovens, ele vai dizer:
dentro de mim e de você, que é ser santo, jovem, comum e com frequência. Não se afaste da Eucaristia, não se afaste do banquete. A Eucaristia para nós é um banquete. Repete comigo, banquete. Banquete. O que o mundo tem para te oferecer se chama fast food. E fast food, todo mundo aqui conhece fast food, sim ou não? Sim. Essa é a geração do fast food. Fast food, ele tem como poder de te alimentar aproximadamente 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Não é assim, ó? Você come aquele belo McDonald's, passou 40 minutos, parece que você não comeu nada, sim ou não? Sim. Você continua com fome, porque aquele fast food não tem todos os nutrientes para te satisfazer. E aí você vai se tornando escravo de uma vida de fast food. O que é uma vida de fast food no mundo espiritual? Uma vida de fast food é uma vida do pecado, que aparentemente te traz felicidade, aparentemente te traz alegria, aparentemente te gera paz, mas o ápice do gozo do pecado também é o fim dele. Depois vem depressão, vem ansiedade, vem complexo, destrói a identidade, destrói os sonhos. Por isso Deus odeia o pecado. Por isso Deus odeia o pecado. E o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. Como? Por meio do pecado. Só que, meus irmãos, o mundo tem para nós fast food. Só que Jesus tem para nós um banquete. E os livres são aqueles que ousaram dizer: eis minha missa. Eu não quero mais uma vida de fast food. A partir de hoje eu vou sentar contigo na mesa do banquete. Eucaristia. A Eucaristia de Santa Faustina, que já é o céu da terra. A Eucaristia é a prefiguração daquilo que nós iremos experimentar em uma vida eterna com Deus. Apocalipse, no último livro, no último capítulo, vai dizer que lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá choro, lá não haverá fome, lá não haverá necessidade, porque lá nós seremos alimentados pelo pão da vida, lá nós seremos saciados pela água que mata a sede, lá nós seremos um com Ele, que é Jesus Cristo. Agora a pergunta é, jovem, você foi selado por algo chamado livre-arbítrio. Você tem a escolha de escolher em Deus, a partir da experiência que você está dando com Ele nessa semana da juventude, uma vida de fast food ou uma vida de banquete. Uma vida com Jesus, onde a felicidade não passa, a alegria não termina, apesar das circunstâncias, apesar da dor e do sofrimento. Vocês nunca perceberam aqueles que estão nutridos em Jesus, eles estão sofrendo, mas eles estão felizes? Eles estão sendo perseguidos, mas eles estão alegres, porque a felicidade deles é um lifestyle, um estilo de vida, não é momentâneo. Agora, você já percebeu que aqueles que estão vivendo uma vida de fast food, eles estão em uma contínua murmuração, sempre insatisfeitos. O que é uma vida de vício? É uma vida de insatisfação. Quanto mais eu me lambuzo nessa vida de prazeres do pecado, mais eu sou aprisionado nela. Por quê? Porque quando passa 40 minutos eu tenho fome de novo. Então eu fico numa outra atividade, numa outra de pecado. Agora com Jesus não. Eu experimento Deus, sou sincero. Por isso que ele disse, igreja, prepara para aplaudir. Por isso que ele diz à mulher samaritana: se beberes da água que eu tenho para você, você nunca mais irá ter sede. A água que eu tenho para você sou eu mesma. Aquela mulher bebeu de Jesus e ela nunca mais teve sede, ao ponto de ela entrar nos cordões de Samaria dizendo: eu encontrei o amado da minha alma. Aquela mulher se encontrou como escrava no poço de Jacó e saiu livre da presença de Jesus, porque ela bebeu da água
Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha a ordem de Deus. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo no jugo da escravidão. O que é a experiência da Semana Jovem? É uma experiência de liberdade em Deus. E a ordem é: fiquem firmes, jovens. Não se deixem enganar e não voltem ao jugo da escravidão. São João da Cruz, olha para mim, atenção. Ele vai dizer assim: um passarinho preso numa corrente é incapaz de voar. Mas um passarinho também preso na sua barra com um fio de nada também é incapaz de voar. Todo pecado escraviza. Deus quer tornar você um singular. Quando eu falo você, é você que está me vendo. Uma alma livre, capaz de amar. Porque esse é o tema da noite. E assim eu já vou até mesmo encerrando com a palavra da igreja. Dentro daquilo que é o tema da noite. O catecismo diz: Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, para servi-lo e amá-lo, e assim chegar ao paraíso, ao céu. A bem-aventurança, a felicidade em Deus nos faz participantes da vida com Deus e da vida eterna. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu livre arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar o seu Criador e a este aderindo livremente chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. A liberdade alcança sua perfeição quando ela está ordenada para Deus. Quando você vai perceber que você é uma alma livre? Quando todas as suas ações é ordenada para Deus. Eu vou explicar. Os seus estudos é para agradar a Deus. Você honra seu pai e sua mãe é para agradar a Deus. E honrar pai e mãe é quarto mandamento. E é o único mandamento que vem acompanhado de promessa, para que tenha vida longa. Eu não deixo de dizer isso aqui, porque eu sou profeta do Senhor.
pagões fomos inseridos na filiação. O que o batismo fez com você? Te empurrou para dentro de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: se você é batizado, você ressuscitou com Jesus. Agora que você é batizado e ressuscitou com Jesus, esforça-te para buscar as coisas do alto. E por que buscar as coisas do alto? Ele continua: porque a sua vida está escondida em Jesus, e a sua vida é Jesus. Irmãos, por que nós precisamos buscar a nossa vida em Jesus? E eu vou te responder agora. Certo dia, Jesus voltando da sua peregrinação, Jesus volta a estar com os seus, com os 12. E Jesus vê um murmurinho entre eles. Olha, estão dizendo por aí que Jesus é um profeta. Estão dizendo por aí que Jesus é Elias, que Jesus é João Batista. Estão dizendo por aí muitas coisas a respeito de Jesus. Jesus olha para os céus e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro naquele momento se levanta e Pedro disse: tu és o Messias, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, tu és o pão que sacia a fome, tu és a água que sacia a sede, tu és a rocha a qual eu posso construir a minha vida, tu és o Messias. Pedro declarou quem Jesus é. Amém? Repete comigo. Pedro disse quem Jesus é na vida dele. Jesus, olha para mim, Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, não foste homem de carne que te revelaste essas coisas, mas o meu Pai que está no céu que te revelaste quem eu sou. Pedro, porque você revelou quem eu sou, eu vou revelar quem você é em mim, Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Pedro foi revelado quem ele é quando ele revela quem Jesus é. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a sua vida está escondida em Jesus, quanto mais você se esforça e busca Ele na Eucaristia, você descobre que Ele é o amor, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Você descobre que Ele é seu amigo. Você descobre que as vontades dele ao seu respeito é boa, perfeita e agradável. E quanto mais você descobre quem Jesus é, mais você se apaixona. E quanto mais você se apaixona, mais você declara amor. Mais você declara: você é meu amigo, você é meu Senhor, você é meu Salvador. Quanto mais você busca Ele na palavra, quanto mais você busca Ele na confissão, quanto mais você busca Ele em jejum, quanto mais você busca Ele pela via perfeita da Virgem Maria, mais Ele se deixa encontrar. Quanto mais você encontra, mais você se apaixona e revela quem Ele é. Isso é buscar as coisas do alto. Quanto mais você busca, mais Ele revela quem você é nele. Assim como Ele disse: Pedro, tu és pedra, Ele vai dizer: filha, tu nasceu para ser mãe, filha, tu nasceu para ser religiosa, você nasceu para voar, você nasceu para ser médica e honrar o meu nome, você nasceu para medicina e ser santa na medicina, você nasceu para ser advogado e advogar santamente, você nasceu para casar, você nasceu para ter filho, você nasceu para ser esposo, você nasceu para ser esposa, você nasceu para ser sacerdote. Porque quanto mais nós buscamos e revela quem Ele é na nossa vida, em liberdade, Ele revela quem nós somos nele. A sua vida não está escondida na caixinha de pergunta do Instagram. A sua vida está escondida em Jesus. A sua juventude está escondida em Jesus. Os seus sonhos estão escondidos em Jesus. Porque você é batizado e o batismo te inseriu na vida dele. Pode aplaudir, pode aplaudir. E essa liberdade nos faz buscá-lo mais e mais. Quem são os livres? São os apaixonados. Quem são os livres? São os apaixonados que são capazes de fazer
Você entendeu o que Jesus falou? O seu coração pode aplaudir.